Biosans é a primeira marca B2C do Grupo Amyris, empresa de biotecnologia norte-americana. A sua história começa em 2003, quando 3 cientistas desenvolveram uma alternativa acessível e sustentável para a vacina da cura da malária. E desde então, mais 120 milhões de vacinas já foram doadas. Inspirados a continuar usando a biotecnologia inovadora para causar um impacto positivo no mundo, a empresa se voltou para os cuidados com a pele. Para conhecer mais sobre os produtos, acesse www.biosans.com.br. Com Biosans, o futuro é limpo e sustentável. Há quem ame as rosas, há quem se encante com as pequeninas margaridas, há quem treine saltos ornamentais e há quem se embrenhe em trilhas. Há quem dedilhe violões clássicos e há que solte o braço na bateria. O que te inspira fala sobre você. No ato de se observar, você encontra pistas sobre você mesmo e seu caminho autoral. Não se perca de você. No Amar de hoje, vamos conversar com a Flávia Rubin, que é comunicadora de processos afetivos, terapeuta de integração da intuição e mãe de 4 filhos lindos. A Cora, de 7, os gêmeos Tereza e Antônio, de 4, e a Maria Carolina, de 1. Flávia passou por vários momentos complicados durante a sua jornada na maternidade, mas conseguiu encontrar uma forma de ressignificar sua vida. Hoje ela vai contar como passou por todos esses desafios e superou os obstáculos da vida. Flávia, eu tô tão feliz de ter você aqui com a gente. Fiquei encantada pela tua história, pela tua persona, mãe de 4. Obrigada, viu? É um prazer, Mari. Você é mãe de 4, mãe polvo, né? Mãe Admiro polvo. muito essas mulheres. A tua mais velha tem 7 anos. Sim. Como é que foi essa gestação, Flávia? Olha, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, né? É engraçado, porque eu sou atriz originalmente, então eu trabalhava na Globo. Tava fazendo malhação quando eu engravidei da Cora. E um dia foi marcante pra mim, quando eu almocei na praça de alimentação com a Fernanda Montenegro, olhei pra ela, falei, acho que não é esse o meu lugar. Não consigo me ver com 80 anos de idade aqui. Então eu engravidei. E eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de sair do Rio de Janeiro, de ir para uma outra cidade, de ir morar num lugar mais calmo, mais tranquilo e de me embrenhar nessa maternidade. Então foi uma ruptura muito grande com tudo aquilo que eu construí, a minha carreira. Comecei um percurso interno aí, eu acho. Junto com essa gestação da Cora, eu gestei uma nova Flávia. Tá, e você teve algumas intercorrências. Sim, na verdade, assim, a gestação da Cora foi muito tranquila. A gente começou com um plano de fazer um parto domiciliar. E eu olhava pra minha casa e eu não via a Cora nascendo em casa. Então, os planos estavam pra casa, mas eu montei todo um plano B. E o que aconteceu entre essa linha do tempo de dar errado e ela ir pro hospital e quase morrer, né? Foi forte a coisa ali. Eu tava tudo bem ali, um trabalho de parto bem intenso, né? E aí chegou uma hora que os batimentos começaram a diminuir, né? Tipo o que caracteriza um sofrimento fetal, né? Só que existe um monitoramento, né? Então tava tudo ali dentro do monitoramento, só que começou a diminuir num momento que era para aumentar. Geralmente durante a contração o batimento diminui do bebê. Quando volta da contração, ele retoma. E com ela começou a acontecer o contrário. Quando a contração acabava, o batimento dela caía. Daí nisso você foi pro hospital? Nisso eu fui pro hospital na hora, era tipo, vai pro hospital agora. Só que quando eu cheguei no hospital, eu tava com dilatação total, ela tava ali. E eu até cheguei falando assim, faz uma cesárea. Sabe? Não era uma coisa assim, parto normal a qualquer custo, não. Era tipo, faz uma cesárea. E aí a médica na hora, ela falou, não, é mais rápido ela nascer, ela precisa nascer rápido. É mais rápido ela nascer aqui do que a gente montar, enfim. Mas o que aconteceu foi que tinha um rebordo de colo, era uma dificuldade ali, na hora da expulsão mesmo do bebê. Nossa, foi muito forte, porque assim, ela nasceu assim, tipo... Com apgarum, né? Com apgarum. E o médico pegou ela... E eu lembro, assim, dele fazendo assim com o bracinho dela fazendo assim. Ela chegou a ficar na UTI? Ela ficou 5 dias na UTI. Então ela teve uma melhora rápida
Teve um quadro de anóxia neonatal, a gente não sabia se tipo, ia ter uma sequela ou não. Teve? Ela tem sequela? Não, graças nenhuma. a Deus. Não, mas então, e aí é isso que eu queria trazer, Mari, aqui, porque eu acho importante que hoje em dia eu tenho essa consciência. E lá eu não tinha. Naquela hora, ela foi sendo levada pra UTI, né, dentro de uma incubadora. Eu vi, assim, juro pra você, eu vi uma legião de anjos, assim, levando, sabe? Era como eu tinha uma clara e nítida sensação que estávamos todos protegidos dentro de um destino, dentro de algo que precisava acontecer para aquela chegada. Na época eu não tinha essa consciência tão grande, mas hoje em dia, trabalhando com isso, eu volto lá e eu vejo que aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. E hoje a Cora tem 7 anos, 0 sequelas. Zero. Tá ótima. É. E aí, depois de alguns anos, você acabou engravidando de novo e você teve uma surpresa nessa gravidez. Conta aí, surpresa. Flávia. Começou que assim, a Cora com 2 aninhos e meio, ela falava assim, mamãe, eu vou ganhar um irmãozinho e uma irmãzinha. De repente eu descubro que eu tô grávida. E aí um dia eu falei pra ela, falei, filha, sabe aquela coisa, nem fiz teste ainda, nem fiz ultrassom ainda, né? Filha, o que tem aqui na barriga da mamãe? Ela falava, 2 nenéns. E ela tava certa. E aí o que aconteceu? Eu tinha uma viagem marcada, então eu falei, na volta da viagem eu faço ultrassom. Quando eu tava no aeroporto pra voltar, senti gente, mulher, né, tipo, ficar menstruada, quando você sente o sangramento. Sabe quando você nem pensa 2 vezes? Eu enfiei a mão na calcinha, porque eu senti uma coisa descendo. Eu enfiei a mão na calcinha, quando eu voltei, assim, ó, os meus 3 dedos... Sangue. Mandei mensagem pra minha médica. E assim, a gravidez da Cora, eu nunca tinha tido isso. E eu fiquei desesperada. Falei, tô perdendo meu bebê, né? Muito sangramento, a madrugada inteira. Fui no hospital no dia seguinte. E aí descobri que eram 2 bebês. E acabou que você teve algumas intercorrências e os gêmeos nasceram com 30 semanas. Sim, teve esse período aí, né, da gestação, que foram 3 meses. Foi até 12 semanas. Eu tive sangramentos diários e muito intensos. Meu Deus. De levantar daqui... Mas aí ficar de repouso, você ficou deitada. De repouso. Mas assim, eu levantava daqui pra ir no banheiro, era um rastro de sangue no chão. E aí eles nasceram quando você estava de 30 semanas? 30 semanas. E aí você acabou... Eles nasceram em São Paulo, sua família é de Campinas, você teve que ficar sozinha aqui com eles na UTI. Eles ficaram na UTI e o teu marido e a Cora... ficaram em Campinas, que é onde vocês moram. Sim. E nesse período, você acabou experimentando uns sentimentos ruins nesse puerpério, com os gêmeos na UTI. O que aconteceu, Flávia? Então, Mari, eu tenho essa perspectiva, né, assim, uma perspectiva muito forte na minha vida. E aí, qualquer dia a gente conversa mais sobre a minha vida. Mas é uma vida marcada por mortes e nascimentos. Eu perdi meu irmão, por exemplo, muito jovem, muito pequena, e vi minha mãe superar a morte de um filho. Sei. Então, eu vi que existe um lugar dentro de mim que não quer se lamentar naquela dor. O que está acontecendo aqui está me levando para algum lugar. E não é uma aceitação romântica de, isso vai me fortalecer. Não é assim. É tipo, o que isso está... me trazendo de trabalho interno para superar esse momento aqui. Então, assim, era muito difícil. Eu era a única mulher daquela UTI. Sozinha, sem o marido, sem a tua filha mais velha? Não tinha um abraço. Eu lembro que as mães amigas, né, saíam daquela UTI e abraçavam os maridos e choravam. Mas as mães da UTI contam aqui pra gente que elas são muito unidas, né? Sim. As mães da UTI acabam, uma torce pela outra, quando vai sair, Sim, vamos... muito, então muito. Tem essa rede de apoio, vamos dizer assim. Tinha. Quanto tempo os gêmeos ficaram na UTI? 40 dias. E nesse momento você ficou aqui eu fiquei aqui, eu aluguei um apartamento. E você começou a pensar nesses processos internos de mudar a tua vida. vida. Era assim, eu chegava exausta, porque eu ficava tirando leite lá. Muito, né? A cada 3 horas. E eu chegava exausta. Qual foi o gatilho que você diria que te fez mudar o seu mindset, sua forma de pensar? Tudo que acontece dentro do meu corpo, ou na vida dos corpos, acontecem na nossa inconsciência. E eu não sabia o que aquela gestação, que processos estavam acontecendo dentro daquela gestação. Então não adiantava eu ficar desesperada.
pensando se eu ia perder aqueles bebês ou não. O que tinha para me sustentar ali? O tamanho do meu desejo de recebê-los aqui. O tamanho do meu amor. O tamanho da minha vontade de recebê-los. Então era isso que eu podia, era com isso que eu podia trabalhar. Então eu comecei a fazer um trabalho interno de conversar com o meu corpo e mandar essa vibração, essa força da minha vontade imensa de recebê-los para eles. Entendi. Então eu comecei um processo de contar para eles o tamanho da importância deles na minha vida, dizer que a minha vida estava completamente aberta para recebê-los, que eles podiam se agarrar na parede do meu útero e ficarem ali, mas eu não queria, se essa não fosse a missão deles, que tudo bem. E você percebeu que isso também podia ajudar outras pessoas, daí você decidiu se aprofundar ainda mais nesse assunto. Isso. E hoje você trabalha com isso. Como é que funciona esse trabalho, Flávia, se você puder resumir, explicar um pouco? Bom, esse trabalho ele é muito baseado em dois conhecimentos muito profundos, que são a antroposofia, que é a ciência do espírito. Sim. Então que traz a ciência do homem, né? Então antroposofia, a ciência do homem. E o que é o homem? É uma união de espírito e matéria. A gente não é uma caneca, né? A gente não é uma planta. Que a planta e a caneca já são diferentes, né? A planta tem vida. Tem um ciclo de vida e morte. Então, o que esse humano tem? Esse humano tem uma consciência que pode governar esses processos anímicos, esses processos que acontecem na nossa alma, nos nossos desejos, nos nossos sentimentos. Então, a antroposofia baseia isso, né? E a ciência do início da vida. A ciência do início da vida conta que esses encontros entre as mães, entre os pais, entre as famílias, entre todos os processos afetivos, ele pré-existe a nossa vida. A antroposofia também traz isso. A ciência do início da vida é muito baseada também na antroposofia. Então são duas ciências que consideram tudo o que nos acontece e que nos é invisível. Então que mundo é esse? Que parte de nós é essa que existe? Lateja, faz com que a gente se mova no mundo, com que a gente seja essa mãe leoa, isso que nos leva a fazer o que a gente veio destinado para fazer. Tá. E tipo, romper tudo que precisa. Tipo, achar os propósitos, tirar os bloqueios, as crenças limitantes. Então hoje você faz um atendimento, como se fosse uma coach, uma psicóloga. Eu não sou psicóloga, é uma terapia de integração da intuição. Você atende as pessoas. É um encontro com essa parte nossa que, assim, eu sei que eu vim fazer isso aqui na minha vida. Então, hoje em dia, eu organizo um grupo que se chama Observar-se e a gente tem encontros semanais. Que legal. Então, são mergulhos meditativos onde a gente volta em trechos, volta meditativamente, não precisa nem compartilhar, se não quiser. Cada um dentro de si mesma, a gente volta para momentos da vida, anota, cada uma tem seu diário de bordo dessas viagens internas. Então, não é exatamente uma terapia em grupo, mas é um momento para cada uma voltar para as suas próprias histórias, para os seus próprios nós, para as suas próprias dores. E descobrir o que tinha ali, que chamado de desenvolvimento era esse. E esses encontros, tem mais informações em algum Instagram? Tem. Então, no Mergulho Intuitivo e no meu também, no Flávia Rubim. Tem um link e a gente se encontra todas as terças-feiras à noite. É um grupo delicioso e tá todo mundo crescendo muito com isso. Pode entrar, quem quiser entrar pode entrar a hora que quiser. Só chegar. Então as gêmeos saíram da UTI, passou aquele susto, a Cora tá com 7 anos e tá ótima. E você teve a quarta filha, Maria Carolina, que tem 1 aninho. Essa gestação foi tranquila? Foi tudo bem no parto? Essa gestação foi, mas esse processo, né, ele vai evoluindo. Por exemplo, eu tava muito mal com o Thiago, que é o meu marido. Eu recebo a notícia que eu tô grávida. Mas isso você ainda tava num período turbulento da tua relação? Tava, totalmente. Mas eu tava assim, ó, tem alguma coisa pra acontecer. Sei. Tem alguma... E eu recebi esse presente. Esse presente. Quando eu olhei pra ele, assim, foi a maior alegria da minha vida. E aí você se acertou com o Thiago? Sim. Tá. E era uma coisa assim, eu tinha certeza
que tinha alguma coisa pra acontecer, só não sabia que era uma bênção como essa, sabe? E a Maria Carolina não teve nenhum problema de UTI, de incubadora, graças a Deus. Então essa quarta filha correu tudo bem. Sim. Bom, você tem uma turma em casa, né? Tem uma galera. 4 mais o marido. Como é que você consegue conciliar o trabalho, que é o teu propósito, com 4 filhos pequenos, Flávia? Porque a gente tem muitas mães que assistem aqui que também tem esse dilema, né? Sem romantizar a maternidade. As pessoas acham que eu tenho uma mega estrutura. E eu não tenho uma mega estrutura. Assim, externa, né? De muitas pessoas que trabalham comigo. Não, tem uma pessoa que trabalha comigo 3 vezes na semana. Assim, sabe? Eu já até tive antes, assim, uma babá também, uma coisa assim me ajudando, mas agora, que é onde eu trabalho mais, a gente tem uma pessoa 3 vezes ao dia. Quer dizer, uma pessoa 3 vezes na semana e pronto. Não tem uma mega estrutura. Então você tem essa ajuda 3 vezes por semana e a sua própria ajuda para administrar. Isso! Sua própria ajuda. Isso. E que é mais do que um autocuidado, no sentido de vou ali tirar férias, vou ali fazer uma massagem. Refletir sobre tudo. Isso. Sobre a dor, sobre as perguntas, sobre o cotidiano e achar as respostas. Os chamados de desenvolvimento, né? Sim. Que chamados de desenvolvimento são esses que acontecem diariamente na cozinha da minha casa? Flávia, o que você acha que você pode deixar de recado para mães e pais que passaram por situações traumáticas com a maternidade? Porque você teve 3 experiências, dos gêmeos, né? E da Cora. E pós também, né? Crises em casamento, de educação. E não sabem por onde começar a desconstruir seus traumas e anseios. Você acha que você tem um recado, alguma coisa para falar? Tudo que acontece com a gente, eu digo que é um para quê. Não é um porquê. Tá. Não é uma causa pré-existente. Tá. Muitas vezes o que nos acontece é para que eu desenvolva algo dentro de mim, para que eu chegue lá onde eu preciso chegar. A minha terapeuta diz isso pra mim, que ia chegar um momento em que eu ia agradecer pelas dificuldades que eu tinha passado. E eu falava, não é possível, não vou agradecer. Nunca vou agradecer por ter passado por isso. Eu quero apagar esse momento da minha vida. Eu achava isso, né? E eu cheguei nesse lugar. De verdade, assim, com toda a minha alma. Eu olho pra trás e eu vejo que se não fosse todas essas experiências que eu passei, eu não estaria aqui onde eu tô hoje. Eu não teria construído internamente o que me faz ajudar tantas e tantas pessoas. Então, assim, não se pergunta por que isso tá acontecendo comigo. Pra quê? O que eu fiz pra merecer isso? Não. É para quê? Legal. O que eu tenho para desenvolver que só essa experiência está me convidando para essa oportunidade. Nossa, Flávia, que legal, né? Ouvir tua fala e realmente pensar nesse processo todo, né? É muito complexo tudo. Quando a gente para pensar o novelo, a gente puxa e ele... Mas muito legal a tua história, mãe de 4, admiro muito. Flávia, depois do que você passou, né, dessas gestações com intercorrência, da sua quase separação, do seu ressignificado de carreira e de vida, o que é amor pra você? Olha, você sabe que um grande amigo me fez essa pergunta há mais de 20 anos atrás e foi um episódio marcante da minha biografia. E eu mantenho, assim, eu percebo que eu cresci com essa resposta, mas ela é a primeira que me vem quando alguém me faz essa pergunta. O amor, pra mim, é o querer bem, acima de qualquer outra coisa do universo, inerente a qualquer movimento do mundo. É um movimento de querer bem qualquer pessoa. Então é um fio dourado, sabe? Um fio dourado, assim, bem fininho, mas forte, que passa aqui, ó, pelo nosso centro e que pode nos sustentar na conexão com a outra pessoa. E será que eu tenho algum fio de amor para doar? Então eu encontro o amor em mim. Eu percebo como ele vive em mim. Flávia, que linda a tua história, adorei saber do teu propósito. Obrigada por ter vindo até aqui hoje. Boa sorte com a sua família linda. Obrigada mesmo, tá? Tudo de bom. Obrigada pelo convite. Obrigada. Espero que ajude. Sim. De alguma forma. Com certeza, sempre ajuda. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, só gravamos em São Paulo.
Então, se você é daqui, pontua isso no e-mail e deixa teu telefone para facilitar nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!